Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu gostaria de falar sobre Raabe, a mulher que de prostituta passou a ser considerada uma heroína da fé. Contudo, para a gente entender melhor essa história, a sua vida, temos que fazer uma viagem na trajetória dessa história, começando ali por Abrão, que depois das promessas de Deus passou a se chamar Abraão, o pai de uma grande multidão. Deus prometeu a Abraão a terra de suas peregrinações. Fez-lhe essa promessa, porém o Senhor disse para ele que antes a sua descendência seria peregrina em terra estranha, ou seja, lá no Egito. Ficaria ali escravizada, assolada por 400 anos, mas depois seria liberta. Sairia de lá com grande fazenda e Deus levaria o seu povo para a terra prometida, ou seja, Abraão, essas terras que por elas você peregrina, um dia elas serão suas, elas serão da sua semente, da sua descendência, serão do meu povo. Prometo que você será uma bênção. Aqueles que você abençoar serão abençoados, aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. E Deus ainda prometeu a Abraão, seu povo será um grande povo, que não se pode contar, da mesma maneira que você não pode contar as estrelas dos céus. O Senhor até falou para ele, se você conseguir contar, conte. Mas é claro que ele não contaria. Essa é a promessa de Deus na vida de Abraão. Chegamos então ao Egito, nunca se esquecendo, O povo de Deus entrou por José, Todo mundo conhece essa história, não precisamos falar aqui. Passou-se um tempo, houve outro rei, a história de José foi esquecida e o povo de Deus, cumprindo o que o Senhor falou a Abraão, foi escravizado por aproximadamente 400 anos. Deus levantou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. Moisés foi um grande libertador, um grande homem de Deus, que o Senhor levantou, homem de conhecimento, letrado ali na cultura egípcia. E todo mundo sabe, ele se retirou dali depois que foi criado pela filha de Faraó por ter matado um Egito que oprimia a um hebreu. Todos conhecem também essa passagem. Ele teve que fugir do Egito, foi apacentar as ovelhas de seu sogro por 40 anos, até que lá, naquela sarça que se queimava, ele recebeu o chamado de Deus para libertar o povo do Senhor. Foi com Arão, seu irmão. Deus o revestiu de grande poder a Moisés, grandes obras foram feitas, até que, resumindo a história, o Senhor tirou o seu povo do Egito, E começou ali a sua caminhada para a terra prometida, mas por causa da desobediência do povo, da ira do povo contra Deus e contra Moisés, o povo de Deus ficou dando muitas voltas e peregrinou pelos desertos por 40 anos, mas sempre em direção à terra prometida. Deus com o povo, Deus com Moisés, Deus fazendo obras e milagres. Todos conhecem o que Deus fez aí, Dando comida, dando água, descendo comida inclusive do céu, e muitos milagres, muitas obras. Mesmo assim, muitas pessoas duvidaram, e não entraram na terra prometida. Inclusive Moisés acabou vendo a terra apenas de longe. Não entrou ali porque foi muito ousado contra Deus, Tem 3 situações aí que a história mostra que Moisés se irou contra Deus. Primeiro, quando o povo tinha sede, o Senhor pediu apenas para tocar na rocha e ele feriu com ira. Porventura pode dessa rocha sair água? E saiu muita água e matou a sede do povo. Também no momento de ira,
contra o próprio povo, quebrou lá a tábua das leis sem autorização de Deus. E, infelizmente, Moisés teve outras passagens aí que entristeceram o Senhor, não é? Por fim, para resumir aí a história, irmãos, o Senhor pediu para que ele olhasse de longe a terra, mas ele não entrou, ele faleceu. E acabou essa missão ficando para Josué, homem preparado, mas diz a palavra que ele sentiu o peso, ele precisou ser animado por Deus. E o Senhor falou: anima-te, tem bom ânimo, você, se não olhar para a direita e nem para a esquerda, seguir os conselhos de Moisés, meu servo, guardar os livros da minha lei, por onde você andar, ninguém se susterá contra você. E o Senhor indicou a terra, e o Senhor falou: você vai conduzir o meu povo até ali. Então, diante daquele ânimo, Josué ficou renovado e iniciou a sua caminhada. E o primeiro desafio, o primeiro milagre, ele teria que ver diante dos seus olhos, era atravessar o povo ao Jordão. Por 3 dias foi preparado, preparou homens de guerra, porque para que se cumprisse a palavra de Deus para a entrada do Senhor na terra prometida em Canaã, a primeira cidade que teria que ser tomada, que também era promessa de Deus, era Jericó, né? Vocês conhecem essa passagem. Depois de 3 dias, armando o povo, os homens, é aberto o Jordão, Deus faz o primeiro milagre e o exército de Deus, o povo de Deus, os soldados de Deus, homens valentes, valorosos, estão ali diante de Jericó. Diz a palavra de Deus que Josué mandou 2 espias a Jericó para ver a terra, para ver ali as suas fraquezas, marcar ali aquele território, estudar aquele território. E eles entram na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Ela os recebe, mas de repente, por algum motivo, o rei fica sabendo daqueles 2 espias e mandam alguns servos até a casa de Raabe. Mas ela, sabiamente, entendendo ali o querer de Deus, ou visitada por Deus, ela esconde aqueles 2 homens no telhado da sua casa. Ela tinha colocado ali uma sequência de canas de linho. Esse linho, irmãos, essas canas de linho, são plantas de linho, da qual se fazem roupas mesmo vestes, e elas alcançavam aproximadamente 1 metro de altura. Foi no meio dessas plantas que Raabe escondeu, lá em cima do telhado, esses 2 homens. Ela tinha colocado para secar. E eles ficaram ali. E diz a história, né, que essas canas de linho podem representar a justiça de Deus, a justiça divina. Aqueles que se escondem debaixo da justiça divina, nenhum mal acontecerá com eles. Louvado seja Deus. Então eu digo para você, enquanto vou discorrendo essa história, você está perseguido, perseguida, alguma coisa está acontecendo, está temendo alguma coisa, esconda-se debaixo da justiça de Deus, da justiça divina. Você não será encontrado nem encontrada pelos seus adversários e a sua vitória será muito grande. Louvado seja Deus. Os homens chegam, questionam Raabe. Ela diz: não, eles realmente estiveram aqui, mas já foram embora. Corram ali pelos vales do Jordão que vocês os alcançarão. Foi por ali que eles tomaram caminho. E eles foram e, logicamente, que não encontraram os homens enviados ali por Josué. Ela sobe ao telhado antes que eles dormissem e ela começa a conversar com eles. Toda a cidade aqui está tremendo, se desmaiando de pavor, porque a gente sabe que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, em cima na terra. Ele fez secar o Mar Vermelho, né, naquela divisão das águas, e o povo passou. O povo aqui conhece a história, está admirado. Também sabem que por intermédio de Deus, 2 reis poderosos foram vencidos. E também sabemos que o Senhor vos concedeu essa terra, que essa terra será de vocês. E os homens ficaram admirados, porque Raabe conhecia a história, tinha o temor de Deus.
E os homens falaram para ela assim: olha, Raabe, nós estamos aqui porque essa cidade não será poupada. O Senhor passará por aqui. Quando Raabe soube da história, ela já pressentia isso, ela disse: por favor, eu fiz um benefício para vocês. Eu os escondi, eu os protegi. Agora protejam a minha casa, protejam toda a minha família, poupem-nos a vida. E aqueles homens, ouvindo aquilo, disseram: se você não nos entregar, nós vamos fazer um pacto com você e não quebraremos se você manter sigilo sobre o que será feito, sobre o que acontecerá aqui. Então, você e a sua casa será poupada. E eles disseram: você faz o seguinte, para que a sua casa seja poupada, traga toda a sua família aqui para dentro, pegue um cordão de escarlate, que é um cordão de cor vermelha, e ponha na janela da sua casa. Por onde nós vamos sair? Porque eles saíram por uma corda que ela preparou, eles desceram, e ela ainda disse: escondam-se lá no monte por 3 dias. Depois, vocês não mais serão encontrados. Foi o que eles fizeram. Então, pelas janelas que eles desceram, eles disseram: coloca aí esse cordão de escarlate. Quando o exército vir para destruir a cidade, porque nenhuma vida será poupada, a sua casa será poupada da morte. Louvado seja Deus. E foi assim, meus irmãos, que aconteceu. O povo de Deus, depois da derrubada do muro, não foi assim? O povo de Deus invadiu ali Jericó e Jericó foi tomada. Mas a casa de Raabe, ela foi poupada da morte. Quando viram aquela fita vermelha, ali não entraram. Toda a casa da serva de Deus foi poupada da morte. Olha que história. Por isso, por esse ato, por essa ação, Raabe foi considerada uma grande serva de Deus. Depois que o povo fez a conquista, ela e a sua família foram todos naturalizados israelenses, Se tornaram parte do povo de Deus. E assim foi a linda história. Tanto é que no Novo Testamento ela é lembrada por várias vezes, inclusive considerada como uma heroína da fé por sua ação, pelo trabalho glorioso que ela prestou ao povo de Deus. E ali, Jericó era a entrada para Canaã, para toda a terra que Deus prometeu ao seu povo, que com Josué, Calebe e outros, essa terra foi conquistada. E o Senhor ali cumpriu a sua gloriosa promessa para Abraão. Louvado seja Deus. E hoje todos nós sabemos disso, parte dessa grandiosa promessa. Somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. Louvado seja Deus. Então está aqui, meus irmãos, essa história de Raabe nos ensina a termos confiança em Deus, porque essa fitinha que foi colocada lá na janela, que poupou a vida, preservou a vida da sua família, simboliza ali a fé, um ato de confiar em Deus. Então coloque esse cordãozinho aí dentro do seu coração e confia em Deus. Muitas coisas estão acontecendo nesse mundo. A terra está gemendo com dores de parto, os sinais se cumprindo todos, a vinda de Cristo está próxima e haverá um grande gemido em cima dessa terra. Mas Deus vai nos proteger. Deus vai nos esconder do mal. Todo aquele que tem esse cordãozinho da fé aí no seu coração, quando o mal chegar, ele não vai te tocar, porque ele vai entender que aí tem um filho de Deus, aí tem uma filha de Deus, alguém que está esperando na palavra, alguém que confia na palavra, alguém que vive pela palavra, come pela palavra, bebe pela palavra, se veste pela palavra, caminha, marcha pela palavra, canta pela palavra, tem fé pela palavra, esperança pela palavra e vai rumando ao céu pela santa palavra de Deus. Então, fica firme na sua fé. Deus te poupará e na sua vida também Ele cumprirá as suas fiéis promessas. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Tudo o que Ele prometeu na sua vida, Ele cumprirá, Ele vai fazer e não tem quem pare e não tem quem cerque o caminho de Deus. Ninguém cruza os caminhos de Deus.
Se Deus falou, meu irmão e minha irmã, que vai aparecer na sua vida, que vai te fazer livramento, que vai te colocar num lugar abençoado, que vai levantar a sua cabeça, que vai exaltar a sua vida na terra, essa palavra se cumprirá, essa promessa se cumprirá. Não tem inimigo, não tem hoste da maldade, não tem carne, não tem sangue, não tem lá nada que luta contra você que vai impedir. A única coisa que pode fazer com que isso não aconteça é o vacilo da sua fé. Mas se você permanecer firme, com boas obras, ali no mérito, é claro que a gente não se considera merecedor, somos falhos, somos errantes, mas Deus, vendo sinceridade no nosso coração, Ele enxerga um mérito e debaixo desse mérito Ele cobre a nossa vida com as suas bênçãos. Louvado seja Deus. Raabe glorificou a Deus. O próprio Josué e aqueles espias agradeceram pelo que ela fez e ela foi recompensada. Louvado seja Deus. Ela pediu uma misericórdia e ela alcançou. Você tem pedido misericórdia, alguma coisa aconteceu na sua vida, a compaixão de Deus te alcança agora e o Senhor te diz: você é merecedor, você é merecedora dos meus favores. Louvado seja Deus. Então essa é a mensagem de hoje, aquilo que Deus preparou. Esconde debaixo dessas canas de linho, ou seja, interpretando, esconde, busca abrigo debaixo da proteção divina, da justiça de Deus, e o inimigo não tocará em você, não tocará em quem você ama. Coloca essa fitinha, esse cordãozinho, essa corda vermelha, que simboliza a fé, a confiança, na janela do seu coração, e a morte não entra na sua alma. Deus te preserva em vida para você vencer a sua carreira, vencer o seu combate, combater o bom combate, e depois de tudo, entrar no céu para a conquista da coroa da vida eterna, para receber o galardão prometido. Louvado seja Deus. Então, olha que história linda. Aquela mulher tinha uma vida perdida, mas depois tem uma mudança. Ela presta um trabalho para Deus, ela respeita os feitos de Deus, ela entende o trabalho de Deus. Ela fala para aqueles espias: toda Jericó está desmaiando de pavor, porque Jericó conhece o poder do Deus de vocês. É um Deus lá em cima no céu, é um Deus embaixo na terra, é um Deus poderoso. E por tudo isso, essa mulher tem a sua vida transformada e é contada no número dos heróis da fé. Olha que coisa linda, que mudança! Deus não pode fazer uma mudança na sua vida? Você que já é justo, você que já é justa, que conhece a palavra, então fica firme. Deus vem vindo aí, e na sua prova, na sua luta, em tudo que você está passando, o nome de Deus será glorificado. Sua enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do nome do Senhor. Esse aperto que você está passando não é para a sua vergonha, é para Deus aparecer com um milagre, virar o seu cativeiro, transformar a sua vida e mostrar para o seu adversário que Deus está sim com você por todos os dias da sua caminhada. Ele não te deixou e nem te deixará por um segundo sequer, porque Deus é bom. Ele viu mérito no seu coração, Ele enxergou fé, sinceridade, honestidade. É assim, meu irmão, que Deus trabalha, olhando a nossa sinceridade, olhando a nossa humildade. Ele não condenou Moisés. Moisés não entrou na terra prometida terrena, mas ele está seguro na terra prometida no céu. E é lá que nós vamos encontrar Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Caleb, Pedro, João, as Marias, Isabel, Débora, a grande juíza, enfim, todos quantos como heróis na fé venceram. Você também é um herói, você também é uma heroína, porque você está combatendo o bom combate, lutando pelo Evangelho de Cristo na face da terra. Continue assim, e a unção de Deus, todos os dias, será derramada e confirmada sobre a sua cabeça. Vai descer pelo teu coração, vai lavar a sua alma, e uma virtude nova nascerá de ti, e a sua vitória será muito grande. Essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus, que Ele, o Senhor, abençoe a sua vida. Que Deus seja sempre louvado.